Imagine só você, o que é ser uma sobrevivente? Sobreviver a maus tratos, a uma travessia pelo Atlântico sofrida, onde muitos morriam no meio do caminho. E chegar em uma terra totalmente distante, com outra língua, outros povos, e perder sua liberdade para virar uma cativa. A história de hoje fala dessa sobrevivente e o nome dela era Gaudência. Gaudência atravessou o Atlântico no momento de intensa dor. Ela foi raptada, traficada, vendida, e ao atravessar o Atlântico ela chega em outro lugar portuário, que foi a Baía de Camamu. E foi ali que Gaudência, no meio do cativeiro, no meio da dor, teve que ser muito inteligente para compreender como ela poderia suportar e resistir e dar a volta por cima. A história de hoje é de alguém que resiste e dá a volta por cima. Eu me encontrei com Gaudência no momento da sua morte. E a morte de Gaudência, a maneira como ela morreu, revela uma história de como ela viveu. Gaudência recebeu o sobrenome do seu senhor, Martins, sobrenome muito comum entre os senhores de escravizados da região. Gaudência não só aprendeu a língua portuguesa, ela não só aprendeu como ela se comportaria para que o Senhor aceitasse vender a ela, por mais irônico que seja, sua própria liberdade quando ela teve dinheiro para pagar. E não era barato comprar a liberdade, era ter que juntar muito dinheiro. O que Gaudência fez foi reconhecer no sistema regional qual era a economia do lugar. Ela aprendeu a língua, a religião, a economia e como se poderia ganhar dinheiro ali. Numa região de intensa produção litorânea de farinha e de porto, como era Camamu, com entra e sai de muitos barcos, essa população precisava ser alimentada. E foi assim que Gaudência conseguiu sobreviver, depois de trabalhar tantas horas para o Senhor, nas horas livres, que não eram, na verdade, livres, mas nas horas em que ela ainda conseguia ter algum fôlego, ela trabalhou para si mesma. E com isso ela conseguiu reunir o dinheiro e o Senhor aceitou, então, pagar. Aceitou o dinheiro e ela conseguiu pagar por sua liberdade. Gaudência Martins era previdente. Ela era uma mulher extremamente articulada. Ela fez o testamento dela e meses depois morreu, como se ela já soubesse que isso iria acontecer. Ela fez o testamento em maio, faleceu em agosto. Abre aspas para o trecho que abre o testamento de Gaudência. Ofereço a Nossa Senhora os meus protestos de autoestima, consideração e respeito, saúde e fraternidade. Gaudência não deixou marido, também não deixou filhos. E por conta disso o juiz procedeu ao que era comum, a avaliar e a fazer um auto de arrecadação dos bens de Gaudência. E nesse momento, todo o poder dessa mulher vem à tona. O que pareceria para qualquer uma coisa simples, imagine para uma estrangeira que teve que recomeçar a vida do zero. Pagar uma fortuna por si mesma, ela conseguiu, ao final da vida, comprar uma casa. A casa de vários cômodos. E dentro da casa tinha uma arca com vários objetos de ouro, de prata. Além das imagens sacras, ela tinha cordões, argolas, braceletes. Ela juntou uma verdadeira fortuna. E mais, como o juiz precisava listar os bens de Gaudência, só pela enorme lista que não dá tempo ler aqui, nós percebemos que era uma mulher de intenso trabalho e que sabia muito bem investir para ganhar dinheiro. Cadeiras, banquinhos, tigelas, encontramos 250 gramas em ouro de colares, anéis, relicários, crucifixos, moedas de prata, moeda de ouro. Ela se diferenciava das demais africanas que ainda estavam nas senzalas da região e que não conseguiam ter a vida e conseguiram juntar tanta economia quanto Gaudência. Além dos tamboretes, das tigelas, quem assinava o testamento de Gaudência era Quitéria Batista del Rey, o que simbolizava que ela tinha boas relações sociais antes de sua morte.
o testamento dela foi assinado a rogo. Naquele momento, no final do século XIX, morrer era caro. E até isso Quitéria deixou tudo preparado. O dinheiro da missa, as rendas, o caixão, o dinheiro do vigário, o dinheiro da sua sepultura, o madrasto, a cera, tudo isso estava providenciado por Gaudência. E aí o juiz lista os bens e ao listar esses bens nós percebemos que ela investiu em ouro, prata e que aqueles objetos que ela conseguiu ter faziam parte da sua vida de trabalho. Tabuleiro, quibando, pedra de nagé. Ela tinha também garrafas, garrafões, moringas. E embora fosse um testamento simples, ela expressou qual era a sua vontade, ela destinou aquilo que estava no seu coração, ofereceu a sua fé, disse como queria o seu enterro. Neste momento, as pessoas que ajudaram Quitéria nos últimos dias de sua vida apresentam as notas, como os remédios, as notas com pílulas e também com as despesas do funeral. Mas de toda essa história, o que ninguém esperava era que Gaudência, ao morrer, tivesse uma verdadeira fortuna em casa. Tudo isso graças ao seu trabalho, ao seu poder de resistência. Quiçá todas as mulheres negras da Bahia, ao final de sua vida, pudessem ter tantos bens quanto Gaudência. Sejamos gaudências.